Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente no Blá Delas. Hoje um formato de novo um pouco diferente, né? Na outra entrevista foi uma roda de conversa que foi muito legal. Se vocês não viram, vai lá no YouTube do nosso canal, que é aqui mesmo, né? E dá uma olhada, foi muito bacana. E hoje a gente está num formato um pouquinho diferente. Hoje a entrevistada da vez é a Natália, gente. Ai, que nervoso. Hoje ela é a entrevistada da vez. Ai, tô adorando isso. Bom, vamos falar o porquê que eu vou ser entrevistada, né, Lu? Qual é o nosso tema, para o pessoal de casa entender por que eu tô aqui. A Natália, a gente vai falar, a gente trouxe um tema hoje que é também um tema muito delicado e a gente vai descomplicar esse tema, que é o namoro à distância. A gente tem percebido cada vez mais, existe as pessoas estão se relacionando à distância porque principalmente depois da pandemia, né, descobriu-se que é possível namorar à distância, marcar encontros. Vamos falar disso, a Natália que é expert, é ela quem vai falar. Bom, eu tô por aqui, né, Lu? A Nath é a convidada do episódio do dia. Isso, porque eu sou um case. Eu me considero um case, eu e meu namorado. Nós namoramos há 10 anos consecutivos. À distância. A gente vai começar já essa Isso, então vamos começar Nath. já. Conta pra gente como é que foi o encontro de vocês, né? Como é que foi o primeiro encontro, onde foi, como é que começou essa história? Bom, como todo relacionamento, aqui o nosso relacionamento, a gente teve um encontro, eu fui para Buenos Aires com uma amiga, inclusive Dani, beijo, a Dani é a nossa madrinha. E obviamente tiveram algumas situações que aí você fala, nossa, tem algumas energias aí que parece que juntam perfeito pra gente ter aquele encontro, mas aí é um outro assunto. E aí eu tava chama Ásia de Cuba, existe até hoje. Eu fui nesse lugar, Você quando eu foi? estive em Buenos Aires. É muito legal. Muito legal. E depois que termina, a gente jantou e tal, e depois vira uma boate. Sim. E aí a gente tava lá, já eram umas 2 da manhã, e a gente ia pra Mendoza logo no dia seguinte de manhã. Você e sua amiga. Eu e minha amiga. Sim. E aí a gente tava lá, e a gente falava, vamos embora, já eram umas 2 e pouco da manhã. Só que entrou assim um grupo de rapazes, né, na pista. E a gente falava, vamos ficar mais um pouquinho, né? Já estamos aqui, né? Solteiras, né? Exatamente. Não tô fazendo nada. Não. Exatamente. E aí, o meu olhar com o do Raul, meu namorado, cruzou. E assim, não deu 2 segundos, o argentino já estava aqui falando. E eu falei, eu não falo espanhol. Você não falava espanhol na muito época? pouco, Nada? Nada, e aquele som alto. E ele veio falando, né, espanhol. E eu falei, eu sou brasileira. Ele falou, imagina, eu falo português péssimo. Porque ele via muito, como os argentinos vinham nos anos 90, que era bem barato para vir pro Brasil, e eles vinham muito. E o Raul Eles adoram o Brasil. Muito. O Raul adora o Brasil, ama o Brasil, e o Raul vinha muito com os amigos para cá. Então, Búzios, Rio de Janeiro, Florianópolis, enfim, né? Então ele vinha muito. Então, claro, ele tinha aquele português daquela época. Então ele falou, não, eu falo português. Mas eu não sei como a gente conseguiu ficar 2 horas conversando. Vocês ficaram já naquele dia 2 horas conversando, um com espanhol horroroso e o outro com português péssimo. Exatamente. Porque o dele não era horroroso. Péssimo, exatamente. O dele é um português péssimo e eu com um portunhol péssimo. Tava difícil ali. Mas enfim. E aí a minha amiga chegou um determinado momento e falou, a gente precisa ir pro hotel, a gente precisa ir embora, porque daqui a pouco é o nosso voo. E era de manhã. E aí quando eu falei pra ele, olha, tô indo embora, ele já me agarrou, me deu um beijo, e a gente deu um beijo ali e tal. E eu fui pra Mendoza. Já quando eu cheguei em Mendoza, e na época não tinha WhatsApp, não tinha. Existia era nada um disso. Messenger do Facebook. Sim. Quando eu cheguei, já tinha uma mensagem dele no Messenger do Facebook. E aí, desde aquele momento, a gente começou a conversar. E conversamos, um mês conversando muito. E aí a gente falou, bom, vamos se encontrar de novo, só nós dois? Porque depois você foi embora, voltou pro Brasil. Sim. Ele ficou lá, vocês conversaram por 1 mês. E depois de 1 mês, à distância, já começa por aí. A distância já começou. Isso. Vocês decidiram se encontrar. Só Exato. Vocês dois, só é um date dois. De verdade. Um date de verdade. Que não foi o destino, vocês marcaram. Isso. E detalhe, o Raul, ele é do interior da Argentina. Ele não é de Buenos Aires. Falar. Não é tão rápido. Não. Então, eu peguei um avião,
Eu falei, olha, tô pegando o avião, tô comprando a passagem, tô indo. Pra Buenos Aires. Pra Buenos Aires. Ele falou, tá bom. Acho que era quinta ou sexta. Então, falei, bom, no máximo, se ele me dá um cano... Eu fico em Buenos Aires, que é uma cidade maravilhosa. Eu fico lá um final de semana e tá tudo certo. Mas, obviamente, ele foi. E aí a gente começou o nosso grande romance, né? E, obviamente, um ano foi de uma construção, né? Porque a gente teve um sentimento muito forte, eu e ele. Mas, obviamente, teve uma construção, um tempo. É diferente uma pessoa que mora no mesmo local, a construção é muito mais rápida. A distância é muito mais longa, mais lenta. Mas, desde então, a gente começou a se ver uma vez por mês. Ou eu ia para Buenos Aires, ou ele vinha para o Brasil. E assim a gente começou o nosso grande... desse encontro começou realmente o nosso namoro, né? Agora eu já tenho várias perguntas diante disso que você falou, né? Primeira pergunta é, obviamente, vocês se apaixonaram, né? Da primeira vista. Ok, aí a gente tá falando de paixão. Aí começou um relacionamento à distância. Sim. Né? Como que você identifica? Já é difícil presencialmente. Como que vocês identificaram o amor? Ou, sei lá, que esse relacionamento fosse algo mais do que aquela paixão de um dia, de uma, né? Eu acho, Lu, que assim, a gente não tinha expectativa. Porque, Então, primeiro, que você não tem como ter expectativa de um romance. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Né? Quando eu falo esse primeiro ano, eu acho que ele foi uma construção pra mim, pra ele. Né? Eu acho que a gente se apaixonou muito, muito quando a gente fez uma viagem. Dentro desse um ano, a gente foi pro Nordeste, nós dois juntos. A gente foi lá pra Porto de Galinhas, aí foi assim, romantismo maravilhoso. Mas vamos voltar um pouco, eu esqueci de uma parte. Voltando um pouquinho, daí você vai me contar como vocês identificaram, foi acontecendo, mas como é que foi a viagem de Buenos Aires, o primeiro date? Foi maravilhoso. É isso que eu quero, vamos começar do início. Não vou detalhar aqui Sim, no meu lógico. encontro, mas foi um encontro muito mágico. Porque, primeiro que você não tinha uma expectativa, tanto que você falou, se ele não for, eu fico em Buenos Aires, passeio. Eu tava, sabe aquela coisa, o que você faz em Las Vegas fica em Vegas? Sim. Era mais o que você faz em Buenos Aires fica em Buenos Aires. Isso também dá uma liberdade boa, não dá? Então eu fui já com essa cabeça, vou lá, vou curtir. A gente tá um mês conversando, ele é muito legal, bonito, enfim, me atraiu, óbvio. Então, sim. E da mesma forma ele. A gente não tinha expectativa, mas esse final de semana, o primeiro final de semana em Buenos Aires, foi tão mágico, eu e ele, parece um encontro de almas mesmo, sabe assim? Agora é importante falar, né, Nath? Vou falar aqui pra quem tá assistindo. Vocês já tinham casado, já tinham tido filhos e já estavam naquela situação, já fiz o que eu tinha que fazer. Então você vai pra um encontro desse com menos expectativa, né? Com certeza. Eu acho que tem uma diferença aí, mas tudo bem. Não, tem porque... Veja bem, se eu não tivesse tido filho ainda, ele também não, aí fica muito difícil, porque aí um tem que mudar pro país de outro para montar uma família. Aí é uma outra situação então, que nem vale a gente falar agora. Porque não era esse nosso foco. Sim. Entendeu? Obviamente, uma pessoa, não que não dê certo, imagina. Tudo pode dar certo. Existe solução para tudo. Tudo. Ah, lógico. Né? Querer. Basta querer. Hoje, eu acho que com o meu relacionamento com o Raul, eu não coloco nenhum tipo de tabu, assim, sabe? Eu acho que tudo é livre, porque se eu tô há 10 anos com ele à distância, por mais que a gente não tenha, a gente não vai construir uma família, a gente nunca teve essa ideia, a gente tá junto. Então, você fala, tudo é possível. Sim. Né? Fora que depois nós vamos falar, mas teve uma pandemia no meio de tudo isso, nós vamos falar sobre isso. Fala da viagem que você ia falar. Né, teve a Buenos Aires, depois vocês fizeram uma viagem no Brasil. A gente foi se encontrando uma vez no mês. Eu ia muito para Buenos Aires, a gente se encontrava e tal, e era sempre muito bom. Era mais você que ia para Buenos Aires no início? Os primeiros anos, eu fui muito mais. Para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Depois teve um voo que começou a fazer São Paulo-Rosário. E aí, porque é muito mais próximo da onde ele mora, de Rosário. Então aí eu ia muito. Mas depois desse voo acabou. E porque a Argentina também entrou naquela situação, e que a gente não precisa nem falar sobre isso, então ficou só Buenos Aires mesmo. Mas a gente começou a se encontrar uma vez por mês, começou essa construção, né? Esse sentimento era muito bom quando a gente estava juntos, era muito gostoso, a gente tinha muita afinidade, o nosso papo era muito bom, eu acho que a gente tinha os mesmos objetivos, eu acho que a nossa conexão,
ela aconteceu muito. E eu acho que isso não é porque eu tava à distância, nada. Isso é por causa dos casais. Sim. Quando você encontra uma pessoa, a conexão são os objetivos iguais. Sim. Né? Eu acho que eu tava passando por um momento na minha vida, ele tava passando por um momento muito parecido. O timing também bateu. Bateu o time. Então, foi muito perfeito o nosso encontro, entendeu? Claro que poderia não ter durado tudo isso. Sim. Mas aí tem o amor, né, gente? A gente não pode esquecer que o A amor gente não escolhe, né? pesa, não tem jeito. Quer dizer, a gente escolhe, mas é uma, né? Quando o coração bate, é complicado. Você tem o poder de escolher. Não, eu amo, mas o coração bateu, mas eu não quero um relacionamento à distância, eu não dou conta. Sim. Aí você pode escolher. Mas você não escolhe se você vai gostar ou não, né? Não, Isso é Não. uma coisa que... você não escolhe. Tem o racional e tem o emocional. E eu sou super emocional. Eu sou uma pessoa assim que eu me taco nas minhas emoções, sempre fui. Eu sou uma pessoa intensa em Sim. tudo que eu faço. Sim. Então, a hora que eu decidi, eu gosto dessa pessoa, Eu vou investir nisso. eu não sei o que vai Eu dar. vou dar conta disso. Exatamente, porque eu também não tava pensando, quero casar, eu quero Então, é viver. isso que eu ia perguntar. Você não ficou com aquelas aflições, né? Ai, mas como vai ser? Ele tá lá, eu tô aqui. Já Eu bem, vou sentir falta, eu não vou. lógico Como isso é que aí- você lidou com essa angústia e com essa ansiedade? Porque tem os momentos ruins, né? Você tem uma festa, a pessoa não tá... Você deve sentir falta. Como que é lidar Tudo com isso? tem seu lado bom e seu lado ruim. Né? Então, assim, obviamente, imagina 10 anos, né, de namoro, eu e ele, imagina quanta montanha-russa eu já passei, né? De emoções, tanto eu quanto ele, um segurando ali, porque não é fácil. Antes da gente falar da pandemia, do que foi difícil, fala um pouco de emoções. Sim. As emoções que você teve e que as pessoas podem ter também num relacionamento à distância. As inseguranças, como é que contorna Então, as primeiro coisas? assim, vai muito acho que de cada pessoa. Eu, até conhecer o Raul, depois eu aprendi na marra, porque né, teve que ser ali, né, na realidade mesmo. Eu sempre fui muito ciumenta. Então você imagina. É mesmo? Sempre fui. Um pouco possessiva e ciumenta. Então você imagina uma pessoa um pouco possessiva e bastante ciumenta estar à distância. Com o namorado lá... É muito complicado, né? Então, obviamente, a gente foi ajeitando as coisas. E eu também fui amadurecendo esse meu lado. E eu acho que eu fui percebendo que se ele estava comigo, né? Se ele saía, porque não é fácil, eu repito, não é fácil, é custoso de dinheiro. Sim, exige planejamento, Tudo. tem que fazer um calendário. Tudo. Né? Tipo, nós já temos passagem comprada, pra você ter Sim. uma noção, até o carnaval. Exige um planejamento Totalmente. tanto. Tem Já- que ser já tá- organizado pra dar certo. Totalmente. Então, até o carnaval, ele vai vir pra cá uma vez por mês. Inclusive, semana que vem ele tá aí. Então, eu fui amadurecendo esse meu lado mais possessivo, de ciúmes, coisa e tal, porque eu falava, se esse cara tá fazendo todo esse esforço, Disposto a vir toda hora. entendeu? E me esperar, recebendo é porque existe amor, existe um conexão. sentimento e uma conexão muito forte. Porque, gente, ninguém é de ninguém. Você não precisa estar nesse relacionamento. Ou seja, vou te fazer uma pergunta aqui, a questão de vencer essa insegurança, tanto à distância como não à distância, eu enxergo dessa forma, é você confiar na relação que você tem com a pessoa. Ponto. Sem dúvida. A distância, não estando perto, não importa. Não. Eu acho que é uma questão de confiança em você, no outro e na relação. Totalmente. É isso, é muito isso, e eu acho que é a maturidade de cada um, porque a gente foi amadurecendo. Claro que ele também tinha as inseguranças dele. Né? Ele mora no interior da Argentina, eu moro na cidade de São Paulo. Que é uma Você cidade acha que tem tudo. Tem tudo. Se eu quiser sair, vou num bar, a probabilidade de eu conhecer alguém talvez seja maior do que ele conhecer, porque tá numa cidade menor, que conhece muita gente, já conhece ali. Então, Mas isso é uma bobagem tão grande, né? A gente pode atravessar a rua, ir na padaria e conhecer uma pessoa. Não, mas sabe, Lu, pra um ciumento, que eu já fui bastante, que é uma besteira, tá, gente? Uma besteira. Isso é Você só já foi perda de tempo. bastante, porque eu já Já fui fui. um pouco. Hoje Eu já acho que fui eu não sou bastante. mais. Eu acho que a gente sente ciúme, sim. A gente O ciúme controla faz parte, e a né? gente amadurece, mas a gente sente, que bom. Sim, sim. Mas Mas era eu já fui bastante bastante. ciumenta quando conheceu o Raul. Bastante. Então, foi muito difícil, e eu acho que o Raul teve um papel fundamental nisso. Pra te transformar. Pra me dar essa segurança, ele foi me dando essa segurança, porque
Existem uns combinados, Lu. Quando você tá à distância, É isso que eu por queria- exemplo, não dá pra eu sair na balada. Entendeu? Se eu sair na balada sem ele, eu tô dando uma liberdade pra ele sair lá. Então, vamos falar de um ponto importante, né? Porque existem os outros, né, Natália? Que os outros deixam a gente louca e a gente tem que também entender que tem que filtrar o que as pessoas dizem, o que as pessoas opinam. Alguma vez você sofreu algum tipo de comentário? Vocês têm um relacionamento aberto? Provavelmente é aberto, Sim. piadinhas. Sim. Como é que se lida com Na isso? brincadeira, E não tô falando nem que é legal, que não é legal, eu tô falando como é que vocês Sim. enxergam isso, como é que vocês lidam com isso, se é aberto, se não é aberto, como é que vocês fazem? não é aberto, né? Eu respeito quem tenha um relacionamento aberto, cada um faz, né? Cada um tem a Vocês sua... optaram pela monogamia. Totalmente, 100%. E Claro, aí, pra isso, vocês têm os tais combinados. Temos. Como que vocês fazem temos isso? vários combinadinhos, que já são meio que, já foi estabelecendo, assim, meio que Sim, natural. Mas naturalmente. assim, não temos um relacionamento aberto, tá? Não queremos, não temos, não queremos. Eu não sou adepta, tá? É que eu repito, eu respeito quem tem, tá tudo Sim. certo. Eu não consigo. Então, esses combinadinhos, eles vão dando, quando você respeita esses combinados... só voltando. Sim, eu já... De amigos brincando. O Raul tá lá, como ele também já deve ter... os amigos brincando. Em coisa e algum tal. momento, isso te pegava um pouco? Não, porque a gente fez uma construção muito sólida. Legal. Então a gente sabe quem é o casal Natália e Raul. Entendeu? Sim. Então o pessoal brinca, você dá risada, aí finge que tá com ciúmes, entra na brincadeira. Mas entendeu? em nenhum momento isso te deixou Zero. chateada ou te fez Não. pensar Não, porque o eu que sei. eu tô fazendo? Porque eu sei quem somos nós, entendeu? Claro, se algum dia eu tiver qualquer tipo de dúvida disso, aí é uma outra situação. Nesses 10 anos eu não tive. Tá. E eu Então acho você não teve dúvidas, Não. né? Nunca passou, o que eu tô fazendo? Não. Puxa, olha como é difícil. Porque tem gente que olha sempre o lado mais difícil, né? Não, veja bem, Olha como é difícil, eu tenho que comprar passagem toda hora. Não, dificuldade é uma coisa, tá? Dificuldade, a falta, a saudade é uma coisa. Eu quero Mas perguntar isso. nós dois como casal, a gente tem uma estrutura muito sólida que se alguém brinca, Não afeta. não afeta. Ótimo. Porque a gente se conhece e entende qual é a nossa intenção, minha e dele, tá? Tá. Esses combinadinhos, por exemplo, uma coisa besta, Lu. Besta. Sabe no WhatsApp? É tão besta. Isso não é uma coisa combinada, falada, mas a gente deixa. Isso já tá nas entrelinhas. Sabe quando é o último horário de ver? Que fica lá em cima? A gente nunca apagou isso. Todo mundo apaga, porque ninguém quer ficar vendo, né? Ninguém quer que o outro fique sabendo quando a última vez que você acessou. Até pra falar, poxa, até um negócio de trabalho. Sim. A pessoa já te mandei, já respondeu na E hora. eu vi que você já entrou no WhatsApp e tal. Mas a gente deixa. Já é uma coisa meio estabelecida. Por quê? Porque é importante eu saber. Até por preocupação, vocês estão longe, Pra né? tudo. A gente não tem aquelas coisas de localização de jeito nenhum. Existe aqueles aplicativos. Não, isso a gente não tem. É a base da confiança mesmo. Sim. Tem que ter confiança. Agora me diz uma coisa, como é que você falou, não, a gente não tem problema, não fico chateada com piadinha, mas e quando você fica chateada porque bate a saudade, porque você acontece muito. gostaria que ele tivesse, como é que você lida com isso, né? Isso acontece Como é que a muito. pessoa consegue superar, né, e continuar? A saudade, ela é constante na minha vida. Eu sempre tenho saudade dele. É vice-versa. Você aprende a viver com esse sentimento. O ser humano Se adapta a é um tudo. ser completamente adaptável. Então, assim, a saudade já é uma coisa que tá entre a gente. Existe a saudade. Então, ponto. Claro, gente, isso é uma construção. O começo era muito mais difícil. Eu lembro que eu saía de Buenos Aires chorando. Eu pegava o avião chorando. mesmo, né? Chorando. Tipo, tinha uma festa, ele não estava. Porque é de cortar o coração, né? Você fala, poxa, tá tudo tão legal e eu não posso estar do lado da pessoa e nem ela do meu lado em vários momentos. Então, por exemplo, tinha uma viagem aqui, vai pra praia, uma festinha, Sempre. um show, qualquer coisa, eu nunca estava com ele. Então, isso vai dando aquela coisinha, né, no nosso peito. Fala, "Ai", mas a gente se acostuma. Eu admiro muito que vocês venceram isso, A gente né? vence. Porque é realmente muito difícil, porque vai dando um vazio. Eu vou viajar, vou pra praia, não tá. Eu vou na festa de uma amiga, não tá. Não tá. Aí chega uma hora e você fala, poxa, o que eu tô fazendo? Isso você nunca se perguntou.
Eu nunca me perguntei, porque o meu sentimento é acima disso. Sim. Entendeu? Eu estou afim de estar nesse relacionamento. Eu e o Raul, a gente não tem nada que se conecta. Pensa bem, a gente não tem Tem nada filhos. que prenda vocês. A gente não tem nenhuma casa. Ser um sentimento totalmente verdadeiro. É isso que é o mais importante que tá prendendo vocês. Só isso, Lu. A gente não tem outra coisa, eu e ele. Muito legal. Muito pelo contrário, a gente tem muita coisa contra a gente. Sim. Porque é tanta coisa externa. É a economia de um país, a economia de outro. No começo... Os filhos lá, os filhos aqui. Tudo. É tudo contra. É tudo contra. Tudo contra. Então, o que nos conecta? Então, vocês É o são sentimento. realmente um case de sucesso. É um case. Porque isso que você tá falando é muito importante. É tudo contra mesmo. Aí você vai dizer, vai durar o resto da vida? Não sei. E também não me preocupa isso. Isso não é uma preocupação que eu tenho. Então, você tá falando uma coisa importante. Também vai muito de como você enxerga a vida, né? É por isso que eu falei do amadurecimento. Claro que eu vim de uma estrutura de casamento, tudo certinho, tarará. Aí de repente eu quebrei isso. E vive completamente fora do padrão. Completamente. E... Completamente. Né? Então quem olha pode pensar, vamos falar no negócio nós não vivemos num relacionamento aberto, a gente não tem essa modelo de relacionamento. É a base da confiança. A gente tem alguns combinados que às vezes não são nem falados, já é uma coisa meio... Tipo, não vou sair na balada. Sensibilidade. Não vou sair na balada, ele também não. Né? A gente se respeita. Quando a gente sai na balada, quando a gente tá junto. Sim. Então, uma vez por mês, então a gente vai numa boate. E aí, vocês curtem, vocês gostam. Aí a gente né? curte, entendeu? Muitas vezes a gente faz umas coisas assim legais. Então, aí existe o lado bom. Por exemplo... Poxa, a gente já vai gastar com passagem, a gente já vai, né, despender tempo e tal. Então vamos se encontrar em tal lugar? Então, vamos até o Chile? Tem coisa maravilhosa, a gente foi até né? Nova York. Até Nova York, a gente foi para Nova York. Ou seja, vocês não Las caem numa Vegas. monotonia nunca também, né? Isso é o lado bom. Não existe monotonia, não existe repetição. Existe, eu acho assim, 10 anos, já existe, a gente já tem A uma rotina rotina. de vocês já é essa, de se encontrar aí nos lugares. E Vira a gente tem uma rotina. rotina, por exemplo, já acorda, fala bom dia. 10 anos, Então, isso é outra pergunta. todos os Bom dias. dia, boa noite. Todos os dias. E a gente se fala via vídeo praticamente Uma vez por se dia? falar à noite. À noite, uma A vez gente por dia já à noite tem. por E vídeo. se eu tenho, por exemplo, vou na casa de uma amiga, eu tenho alguma coisa, amor, a gente não vou conseguir falar à noite. Eu vou dar- Vamos falar na hora do almoço. A gente marca pra se falar na hora do Não tem almoço. aquela noia que você tem que estar, né? Mas você fala, eu tô indo numa amiga, e a gente não se fala amanhã. Normal. Né? Ou, você tem outro horário, a gente consegue? Também se não conseguir, tá tudo certo. A gente vai se falar por mensagem, Sim. não por vídeo. Sim. Mensagem é todos os dias, às vezes 3 vezes, 4 vezes por dia. Nath, fala um pouquinho da pandemia. Vamos entrar numa coisa bem, bem difícil, né? Porque fechou fronteira. Como que vocês lidaram? Foi muito difícil. A gente ficou 9 meses sem se ver. Não, Só 9? Não foi mais? não foi 9. 9? Porque quando fechou, foi mais ou menos 9 meses. E eu não me lembro, não contei Sim. assim exatamente, porque Sim. a gente entrou numa loucura, né? Foi uma loucura. Porque a gente entrou na história da pandemia, que fechou tudo aqui no Brasil, em 2020. Eu nunca esqueço, É que 17 depois- de março, porque era então, aniversário do meu filho. Aí depois abriu um pouquinho, depois fechou de novo. Aí quando abriu um pouquinho eu fui. Voltou, Então entendeu? você conseguiu ir, quando Sim. abria, até fechar de vez. Sim, aí fechou e tal. E como Não. foi? Então, foi muito difícil. Foi muito. Agora, Como vocês fizeram durante esses 9 meses para manter a conexão que já estava construída, começa que já estava sim, construída. isso era muito mais fácil. Mas como é que vocês faziam para manter a conexão, para não morrer de saudade? Porque, né? Sabe o que é? Hoje em dia, Lu, com o vídeo, Tudo WhatsApp melhora. é muito mais. Você tem uma. Você fala, poxa, é a distância, é eletronicamente, digamos, né? É virtual. Mas faz uma baita diferença. Faz, do que nada, né? Do Não. que o telefone de discar. Tudo, entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu e ele, nós começamos a namorar nessa era, entendeu? Porque acho que se fosse antes a gente. Lembra Não teria da época do resistido. orelhão que a gente Sim, ia não fazer? teria resistido. Não teria. Não dá. Aí é muito Não complicado. dá, não dá. Então a tecnologia veio. Você vê como sempre tem um lado bom das coisas, né? A tecnologia ajudou muito. Então a gente não se desconectou. Então, Nem eu na acho, pandemia. nem na pandemia, porque eu acho que aí tem o seguinte, é a vontade dos dois. Uhum.
Entendeu? A intenção dos Porque dois a pandemia, de não se desconectar. além da história do relacionamento de vocês à distância, tem toda a história de como você ficou durante a pandemia, como ele ficou, as angústias que cada um de nós sentiu, porque foi uma coisa completamente inesperada. Pegamos o Covid, enfim, ele pegou, eu peguei, então, enfim, mas a gente estava ali um pro outro o tempo todo. A gente se segurou virtualmente, mas a gente se agarrou. Mas a Sim. gente se agarrou de um modo absurdo. E aí a gente fazia planos, bom, assim que abrir a gente vai em tal lugar, a gente vai fazer isso. Tanto que a gente acabou, que abriu tudo, a gente foi para Nova York. Tanto Na que- verdade, a gente já então- tinha essa viagem de Nova York. E aí vocês foram postergando. A gente foi postergando, porque não tinha, e aí então a gente foi comemorar a nossa abertura total. A gente já tinha se visto, obviamente, em Nova York. A gente foi lá. Você falou uma palavra-chave aqui, planos. Vocês conseguem fazer planos Muitos. juntos? Quais são os planos, né? Porque é óbvio que vocês já fazem os planos de viagens para se encontrar todos os meses. E planos de vida? A gente faz muitos, né? Quer dizer, Vocês claro, fazem planos? claro que a intenção, né? Por exemplo, o Raul é apaixonado pelo Brasil. Eu não tenho Isso a é bom, intenção, é muito. Eu não tenho a intenção de ir morar na Argentina. A gente nunca fala nunca na vida, mas eu não tenho essa intenção. A gente nunca fala sempre, nunca. Uma amiga minha sempre fala isso. Para de falar. Sempre, nunca esqueci a outra. Tá bom, vai, vamos. Então, eu não tenho essa intenção. Não sei daqui a alguns anos, mas hoje não. A intenção, o Raul tem um sonho, né, como De todo morar no Brasil? de morar no Brasil e morar na praia. Hum. Ele tem aquele sonho do O mesmo que eu tenho. exatamente. Eu ia falar do estrangeiro, mas você não O é mesmo que estrangeiro. eu tenho. Então, a gente tem esse planejamento. Só que assim, não é fácil. Né? Primeiro, ele tem uma filha. Mas faz vir Segundo, aqui, um do lado do outro. ele é diretor de uma empresa lá do agronegócio. Então, para fazer essa transição é difícil. Tem toda a vida pessoal para coordenar, né? Você tem a sua, ele tem a dele. Então, assim, claro que eu acho que a gente tá. Cada ano que passa, a gente vai se aproximando mais disso, porque também os filhos estão crescendo. A vida vai A mudando. gente não tinha essa pressa, a gente não tem essa pressa. Isso é muito bom, né, Nath? Não A gente precisa ter vive. pressa. Não, a gente vive. A gente vive, entendeu? Então eu não sei se eu tô viva ou morta daqui uma semana, então eu tô vivendo. Você pode dizer, a pessoa que pensa muito, né? Ai, como vai ser? Acaba prejudicando, né? Eu acho que assim, Porque da você- ansiedade, quando você joga a tua vida pro futuro e fica vivendo aquele futuro, a ansiedade é absurda. Você fica com falta de ar, você nem dorme, tem gente que come muito, tem gente, né, tem gente que tem ânsia, tem tudo, né? Então, gente, isso às vezes é utopia. Não, é uma questão de você se organizar mentalmente, que é possível. Vamos viver Nem o que viver está no acontecendo passado, agora. que dá um pouco de depressão às vezes. Melancolia, depressão. E nem viver muito no No futuro. futuro, porque- Claro que é importante você planejar tudo, mas não dá pra ficar vivendo só no futuro. Você tem que viver o presente. Então, o que a gente tem Vocês hoje? planejam de acordo com o momento também, né? Não é a longo Não. prazo. Não. Vamos ver o que vai acontecendo. Sim, a gente vai construindo. Claro que eu falei, a gente já tem uma programação, até porque é o que eu falei, nós temos uma interferência de economia de país, Sim. estoura a guerra, interfere no nosso namoro, estoura não sei o que, interfere no aumenta o dólar, tudo. Tudo interfere. Abaixa o dólar, tudo Tudo. interfere no nosso namoro. Sim. Olha que loucura. Além dos problemas que um casal normal tem, quando tá perto, vocês têm outros. A gente tem o mundo, O mundo. entendeu? Uma pandemia, né? Enfim, tudo. Então, não dá pra fazer agora. O nosso planejamento de vida, obviamente, é estar juntos. Então, Futuramente. vamos falar de uma coisa maior, exato. Sim, Não é precisa estar entrar nos juntos. detalhes. Vocês têm um planejamento de vida Temos. de estar juntos lá na frente, Temos. no mesmo país, no Temos. mesmo local. É Temos. isso. Existe essa. Talvez, Vocês não na sabem mesma como, cidade. mas existe. Sim, existe. Mas talvez não seja também um modelo tradicional. Tradicional assim, né? Casado. Não, talvez seja em casas separadas, ele morando na praia, eu morando em São Paulo, a gente vai... Eu acho que a gente vai por esse caminho, entendeu? Talvez, quando a gente vai mais velhinho lá na frente, aí a gente junta. Se juntam, né? Pra um segurar o outro, é isso? Entendeu? Então, a gente vive um pouco mais livre no sentido desses planejamentos, dessa coisa... Vocês não estão presos ao padrão, né? De que Não. um casal tem que Não. estar junto, tem que morar junto, tem Não. que fazer as coisas junto, né? E posso Isso falar, é hoje muito eu libertador. Exato, às vezes eu olho e eu falo, "Ai, isso já não encaixa mais pra mim. Pode ser que mais pra frente encaixe. Sim, Hoje é tudo eu uma questão olho, de momento. entendeu? Então, é a forma que a gente foi se adaptando. Gente, eu repito, logicamente, essa construção eu sofri muito, foi muito longa, não foi
Fácil. Você precisou de ajuda profissional, terapia? Ou você sempre fez? Ou você começou a fazer por conta disso? Não, eu não fiz, tá? Eu não fiz. Mas como eu mexo com desenvolvimento humano, né? Então, lá atrás, eu comecei a me desenvolver nesse sentido. Isso me ajudou muito também para vários entendimentos. Então, eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva. Agora eu estou fazendo uma de neurociência. Tudo isso, quando a gente vai para o nosso... E a gente volta para aquele autoconhecimento. E aí vem aquela maturidade, né? O autoconhecimento traz uma maturidade. Então, isso ajuda muito. E eu recomendo. Se precisar de um profissional, tem que ir. Se você acha que aquilo faz sentido para tua vida, você tem que lutar por aquilo. Tem que buscar. Entendeu? Seja para começar, para manter ou até para terminar. Sim. Né? Qualquer coisa. Então, seja uma relação profissional, seja uma relação amorosa, enfim. Então, eu acredito muito nisso e não tenho problema nenhum. Se eu precisasse ter feito, eu faria. Faria sem problema nenhum. Mas como eu entrei muito no meu lado profissional nisso, então isso com o desenvolvimento humano você acabou fazendo para você também. Me ajudou demais. Você não só desenvolve os outros, como desenvolve a si próprio. Sim, mas mesmo assim, sei lá, se eu pegar os primeiros 4 anos, nós vamos tomar 10, foi muito, eu chorei muito. Quais os sentimentos que você lembra mais desses primeiros 4 anos que foram os mais difíceis? E depois eu vou fazer outro. Aquele meio vazio, tipo, o que vai ser, né? Como é que vai ser? Eu quero tanto estar com a pessoa. Eu sei que não dá agora. Não é possível. É uma sensação de frustração? Não é frustração. Você se sente frustrado? Não é frustração. É uma meio que uma impotência, assim, não depende 100% de você, a situação. Entendeu? Então, e nem dele, você tem que esperar. Nem de nenhum dos dois. Você tem que desenvolver paciência. Nossa, o que eu desenvolvi de paciência no meu relacionamento. Resiliência. Muita. Você deixa de ser adolescente, né? Que quer tudo do seu jeito, na hora que Mimada. quer. Porque o adolescente, ele vai até uma bela idade na vida, né? Sim. Pra gente se dar conta que a gente não tem tudo do jeito como a gente quer. Eu acho que eu passei por esse processo. Então não é aquela sensação de frustração. Não, nem um pouquinho frustração. É um querer tão grande de estar com a pessoa, e aquela dorzinha, sabe, do amor, sabe, da saudade, e aí você tem que começar a lidar com esses sentimentos que pra você é muito... Porque, gente, eu nunca imaginei namorar com uma pessoa de outro país. E você acabava vivendo um pouco mais triste? Você é uma pessoa muito alegre, né, eu te conheço. Sim. Mudou o seu jeito de ser nesses 4 anos que foram os mais desafiadores, até você entender o que estava acontecendo? Você ficou mais triste? Não, eu acho que eu tinha momentos de tristeza comigo mesmo, com o próprio Raul, que a gente conversava, eu chorava, etc, etc. Raul sempre segurou muito bem. Raul sempre me deu um apoio muito... Eu falo, ele realmente foi uma pessoa sensacional, tá? Se fosse outra pessoa, eu não sei se a gente estaria. Porque ele segurou muito a onda, ele é muito maduro nesse ponto. Então... O que você perguntou? Desculpa, eu me perdi. Da história da frustração. E se eu fiquei triste. Se você mudou o seu jeito de ser, né? De jeito nenhum. Porque assim, você é muito alegre, pessoas que têm um jeito de ser, às vezes acontece algo na vida, elas acabam mudando. Sim, não. Eu acho que eu amadureci, fui amadurecendo, fui aprendendo com um monte de coisa, mas coisas positivas pra minha vida, eu enxergo. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que há 10 anos atrás. Eu me considero assim. E muito eu dou por outras coisas na minha vida, obviamente, que eu passei, mas também pelo meu relacionamento com o Raul. Que foi de um aprendizado muito profundo. Agora eu vou te falar uma outra pergunta. Pra mim tá muito claro que vocês dois têm essa... Os dois estão confortáveis de saber que agora ele tá lá, você tá aqui, os dois estão numa boa, tão felizes. E quando o casal não está confortável, né? Um dos dois quer porque quer estar junto. Aí tem que ter um planejamento e entender se realmente dá. Então. Porque, às vezes não dá. É por isso que eu falei, tem coisas, claro que, por exemplo, desses 4 anos que eu falei, que foram os mais difíceis, tinha momentos que eu falava, eu quero. Você dava uma de querer bater o pé. Lógico, né? Você fica inconformada. Você fica inconformada, mas não é uma situação que tá no meu controle. Então você tem que entender isso. Um relacionamento à distância, ele é completamente diferente de um relacionamento das pessoas que moram na mesma cidade. Ele tem um tempo muito maior. Sim. Né? Por exemplo, a intimidade minha e do Raul, em todos os sentidos, ela é mais longa do que uma pessoa que está o dia inteiro, né? Que mora na casa, namora. Você tá querendo dizer que demorou mais? É uma construção maior.
né? Pra eu entender quem é o Raul, quem é realmente o Raul, porque eu não convivo o tempo todo. Então, essa coisa de vocês não terem a rotina, né? Porque isso Sim. também muda o relacionamento, né? Uma convivência mais rotineira, porque vocês acabam que não tem isso. Não. Você tem a rotina durante os 15 dias que ele fica aqui, que você vai pra lá, eu sei que tem um momento que vocês se encontram por mais tempo. Como é que é isso, né? É uma delícia. Então, vamos lá. É uma delícia, porque... Essa é a parte boa, eu acho. Por mais que você saiba, né, a pessoa tá passando por um problema, você sabe, você apoia, tudo, mas é diferente de você estar Sim. lá do lado, né? Sim. Mas a gente já fez um mecanismo, a gente já tem um mecanismo que a gente se apoia, a gente já desenvolveu, é engraçado, a gente desenvolveu já uma habilidade entre nós dois, que a gente se apoia à distância, é uma coisa inacreditável. Sim, Não é, gente, nunca é como estar no mesmo local. sim, Esquece. mas existe isso. Mas existe Agora, um entendimento meu e dele que não vai ser igual mesmo. Sim. Mas o que a gente desenvolveu é o suficiente. É Sim, isso que é pra legal. vocês, ótimo. Agora eu tô falando de coisas pequenas, tá? Ah. De dia a dia. Sabe aquela coisinha de que um tem uma mania, o outro não tem, um tem toque, o outro não tem? Já conheço um Vocês não pouquinho das passam manias por dele e ele isso. conhece das... Não, gente. Passa. A gente passa, a gente tem a nossa rotina. É diferente de uma rotina de um casal que tá na mesma cidade, ou casado ou namorado. Mas a gente tem a nossa rotina. Que é uma Porque rotina mesmo à diferente. distância tem a rotina, né? Total. Ele sabe das suas manias. Como é que é? Fala um Tudo. pouquinho. O que a gente... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor, né? Coisas bobas. Mas eu, por exemplo, eu tenho um toque. Tem um determinado toque em mim, que se cai uma coisa no chão, tem que pegar na hora, tem que tampar as coisas que estão abertas. Isso é uma espécie de toque, é uma Sim. mania que o outro que não tem acha engraçado ou acha irritante. Tô falando dessas coisinhas. Então, mas que 10 anos de namoro já dá pra conhecer os toques, né? Sim, Eu conheço muito bem o Raul e ele me conhece muito bem. tá. Porque é o tempo que a gente tá, né? A gente não tem a convivência de um casal normal, mas a gente já tá há muitos Muito anos bem. juntos. A gente já passou por muitas coisas juntos. Então, obviamente, a gente já eu já conheço bem o Raul e ele já me conhece muito bem. Tanto que tem coisas que irritam, Que te irritam e que irritam a ele. lógico, Mesmo à distância. nós somos um casal absolutamente normal. As pessoas às vezes duvidam disso. A gente é um casal com a gente briga. Normal. Por exemplo, as mensagens que vocês trocam são a rotina de vocês. Total. E vocês já conseguem se conhecer por elas. É isso. Existe uma linguagem lá. Exatamente. A gente já tem, então, todo dia a gente se fala, então a gente já tem Você já percebe se ele tá diferente ou não, se alguma coisa tá acontecendo. Totalmente. Na mensagem. Na mensagem. Na tanto mensagem. eu quanto ele. Por exemplo, Vocês lógico, desenvolveram o entendimento disso, dessa Totalmente. linguagem. até assim, no vídeo, tá, o que você tem? Desliga, ele já não tá legal, tem alguma coisa. Quais momentos muito... A gente já falou da pandemia, mas vocês passaram por outros momentos, assim, muito difíceis? E que vocês estavam... Uma morte, um luto... Morte, que engraçado. Sim, o meu tio, Sabe, uma coisa muito Sim. difícil que você precisaria estar perto. Sim, sim. Do lado do Se Raul, puder graças falar a alguma Deus, coisa, não. assim. Mas do meu lado, sim, óbvio. Mas o Raul é engraçado. Ó, eu operei, por exemplo. Fiz uma operação. Ele não tava aqui, Sim. né? Mas ele ligava o tempo todo pra minha mãe, pros meus filhos, né? Como é que tava. Ele não conseguia estar aqui, né? E isso não me deu. Porque tem pessoas que isso. Mas como é que a pessoa não vai Não estar está nesse aqui. momento? Não me incomoda isso. Não me incomoda. Isso é importante o que você está dizendo. É aí que tá. Eu acho que por isso, para você ter uma relação à distância, ou você se adapta à situação realmente, né? Entende que nem sempre ele vai poder estar E tá- no momento que você gostaria. E tá tudo bem. E vice-versa. Sim. E vice-versa. Mas a gente tem outros lados que compensa também, que é gostoso. Então, é aquela balança que a gente sempre coloca. Entendeu? Então, eu e o Raul somos um casal absolutamente normal, a gente tem crises, a gente tem... lógico que, imagina, durante 10 anos, acho que a gente já não ficou frio um pouco um com o outro e depois volta. E aí, quando acontece uma coisa dessa, quando você tá perto, você diferente. sente tão ruim quanto, mas você parece que você tá mais, você pode fazer mais coisa, né? Quando você sente que tá esfriando. Sim, Se você realmente tá afim daquele relacionamento, continue, você vai se dedicar. é normal, né? E a 10 anos. distância, né? A distância a gente faz a mesma coisa. E como não é que- tem o como é toque, que é? mas a gente tem... Eu quero entrar nesse assunto também, se você se Lógico, sentir não tem problema confortável. nenhum.
A coisa do toque, a coisa do próprio sexo. Tudo se adapta. Tudo se adapta. Tudo se adapta, porque, na verdade, a gente tem que ter a consciência. Eu quero estar com aquela pessoa. Durante o mês, essa pessoa não está comigo. Sim. Tá tudo certo. E existe também a coisa virtual, tá? Ela é real. Ela é real. Ela é real. E funciona. Funciona. A pandemia funcionou muito. Quem não tem cão, caça com gato. É mais ou menos isso. Então, é estranho, né? Já mais pra nossa geração, mas você vai se adaptando. Porque a gente nem é da geração que tá mais habituada com algumas isso, coisas né? nesse sentido. Sim, mas a gente vai se adaptando. É por isso que eu falo, Vamos usar a tecnologia que tá aí pra isso, né? isso. Quem quer, mantém. Quem quer, não vai enfraquecer porque o outro não está. É uma escolha nossa não estar. É possível surpreender até à distância, né? Usando a tecnologia. Lógico. Falando nesse termo, pensando mais nessa situação mesmo de calor humano, Lógico. de toque, de sedução, Claro, gente, que não se compara a estar junto. Sim. Mas é aquela coisa, não tem, né? Vamos Agora, desenvolver a criatividade. quando a pessoa está à distância, ela tem que saber, primeiro, um comprometimento e respeito pela outra pessoa. O cara não tá, vou sair aqui ou ele vai sair. Não, é o que eu falei, nosso relacionamento não é aberto. Isso não entra no nosso relacionamento. Se eu descobrir qualquer coisa ou ele descobrir qualquer coisa, não existe mais relacionamento. Não existe mais. Então, e nesse é um primeiro quesito, ponto. vocês são tradicionais e Nesse estão quesito dentro nós do somos, padrão. Totalmente. Então, assim, agora, a partir do momento que eu estou a fim de estar com ele e ele está a fim de estar comigo, como a gente fica um mês sem se ver, por exemplo, às vezes até um mês e meio, dependendo, você já tem que ter isso na tua cabeça. Se eu tô a fim de estar com ela, ou eu estou... E acontece de você sentir vontade, né? Lógico, tudo acontece. Eu comecei a namorar com o Raul, eu tinha 38 anos. Entendeu? Né? Então, ele tinha 45, imagina, né? Ainda tava o homem, ainda tá na flor da idade. Mas é aquilo, né? Quando se tem amor, Lu, sim. E quando tá afim, porque o que eu pensava? Você acha que ele nunca passou na vida? Será que ele não me chifra? Será que ele não me trai? E ele também já deve ter pensado a hora isso que várias bate vezes. forte, o que ele faz. Exatamente. Como é que abafa isso pra mim, tá? Como é que você apazigua você Como é que mesmo? você apazigua? Se este homem, se este homem, cara, pra ele me ver, eu sei o sacrifício que ele fazer esse esforço todo pra estar aqui e vice-versa, é porque a gente se ama. Vale a pena. E vale a pena estar juntos. Lógico. E eu não vou, por causa de uma coisinha, detonar isso. Sim. Então, poxa, mas isso é que nem... Claro que como a gente está à distância, tem situações um pouco mais complicadas, mas assim, um casal, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, uma pessoa que tem um tipo de profissão que, sei lá, um piloto de avião. Existe isso com casais que estão perto. Você entendeu? Que às vezes a pessoa passa 15 dias fora de casa. E aí quando o outro chega, o outro sai, e aí vão se encontrar depois de um mês. Sim. Existe Total. isso. Né? Sim. Então você encara assim, bom, esse é o nosso modelo. Tudo é uma questão de também... É encarar o modelo, Lu. E também sair dessas crenças, né? Tão limitantes, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ir uma vez por semana, uma vez todo dia, 3 vezes por semana. É isso não aí. tem que nada. Não. Né? Porque depende de qual é o formato. É o formato do casal. E os casais que estão juntos que nem fazem nada. E não Tem é só muitos. isso, né, que mantém a proximidade do casal. Lógico, isso Isso é importantíssimo. Sim. Mas existem outras coisas que mantêm a proximidade. Por exemplo, quando vocês se sentem estranhos por mensagem, o que está importando aí não é isso, é outra coisa. Sim, às vezes não né? é tão legal, porque nós somos seres humanos. Às vezes eu não tô numa semana ruim, ele tá numa semana ruim, e aí dá aquela... Sabe aquele atrito. Porque é normal. Só que o nosso é a distância, né? E aí o que acontece? Poxa, aí você também vai com uma delicadeza. Vamos chamar, se eu tô percebendo, vamos chamar agora via vídeo, você pode falar? E aí você bate um papinho, e aí você dedica também um pouco mais de atenção. Exatamente. Né? É tudo uma questão de você ter percepção. Eu né? acho. Você enxergar o outro de verdade. Exatamente. Né? Além de só enxergar, é de entender, é um pouco disso. Agora precisa ter maturidade, precisa entender que não é tudo no seu tempo. Tudo isso
tá dentro do relacionamento à distância. Sim. Por isso que faz a gente amadurecer muito, Sim. né? Então, e você entender aquele modelo e aceitar. Quem não aceita não pode viver isso. Sim. Então, arranja uma pessoa na tua própria cidade. Abrir mão desse amor e é tudo uma escolha. Exatamente. Por exemplo, tem pessoas... O Brasil é um país continental de território. Sim. Tem pessoas que um mora no Sim. sul, outro mora no nordeste. E É a vou te mesma falar, coisa. eu tenho amigas que já namoraram, né? Ela em São Paulo, a pessoa em Goiânia. É a mesma coisa. É tudo igual. É o mesmo planejamento. É tudo Tem igual. que fazer as datas, quando vai se ver, tem que dedicar tempo pra isso, senão não dá certo. Não, é tempo, Ah, é quando querer. der, não vai. Não é assim. Ai, putz, agora eu quero ver o Raul. Não dá pra eu ver o Raul agora. Não dá. Eu vou te perguntar uma coisa, datas importantes. Ah, isso a gente mantém. Vocês mantêm? Mantém. Vocês Sim. organizam Em pra 10 estarem anos. juntos, aniversário, Sempre. aniversário de namoro. Sempre. Sempre. Datas importantes pra vocês, não importa quais Sim. sejam. Sempre. Sempre. Sempre, combinados. Réveillon, Natal a gente passa longe. Cada um com a sua família, onde tá tudo quiser. certo. Réveillon, a gente nunca passou separado. Nunca. Nunca. Aniversários, talvez não seja na data exata. Sim, mas vocês vão comemorar. No mês a gente se encontra. No mês do aniversário tem que se encontrar. E Existem as coisas que estão... Por exemplo, a gente faz aniversário de namoro no mesmo mês que o meu aniversário, que é maio. Sim, Então a gente já faz. Normalmente a gente viaja, que eu adoro viajar no meu aniversário. é maravilhoso. É maravilhoso. Então a gente já faz a nossa comemoração Numa viagem. numa viagem. Já tá pra põe no comemorar as duas cronograma de coisas. vocês, a viagem Já tá. do mês. Já tá, aí a gente vai para um outro lugar, normalmente. Não, Por exemplo, nem esse aqui, ano a nem gente- lá. Nem Argentina, nem Brasil. É outro lugar. normalmente, por exemplo, esse ano a gente foi pra Gramado, nós dois. Ah, mas Brasil, tá. Não, a gente vai pro É. Brasil muitas Não, eu vezes. achei que fosse nem Brasil, nem Argentina. Tivesse que ir pra um outro lugar. Não tem regra. Não tem regra. Por exemplo, no aniversário dele é em novembro desse ano. A gente vai pra Maceió. A gente já, lá atrás, já fizemos toda a viagem, então nós vamos pra Maceió. Então quem me vê no Instagram já vai me ver no Maceió em novembro. E inclusive bateu a data do aniversário, foi ótimo, porque a gente vai passar o aniversário dele em Maceió. Tá. Né? É em Lá, novembro o aniversário Em dele. novembro. Seu em maio. Tá. Isso. Olha que engraçado, maio, né, a gente faz o aniversário, e novembro sempre é metade. Então 11 Sim. anos, por exemplo, 10 meses e meio. A gente não comemora isso, obviamente, mas é só pra, né? Sim, sim. Então, assim, tem as nossas datas que são importantes pra gente, a gente se esforça muito. Muito. pra Pandemia não, né? aí não deu. Aí é outra Aí coisa. é outra coisa. Mas já aconteceu de não ser pandemia e não deu. E tudo bem, não veio a tal da frustração. Né? Essa Não. coisa da frustração me preocupa Não, muito. porque a gente se esforça, Lu. Nessas datas que são importantes pra mim e pra ele, a gente, em 10 anos, a gente nunca, por enquanto, tá? Não sei. A gente nunca deixou de cumprir com o Com nosso isso. combinado. Sabe o que me passou agora pela cabeça e que faz total sentido? Vocês se esforçam mais porque vocês estão à distância, né? E gente que tá tão perto, acaba que... Às vezes, marca lá vou comer uma Esse pizza. esforço deveria ser feito tanto nos casais que estão à distância como nos que estão perto. Sim, porque essa pimentinha, né? Porque talvez essa coisa de vocês estarem à distância também é legal, tem um lado positivo. Então, deixa eu falar um pouco do lado positivo. Exato. Então, o lado positivo de estar à distância tem todo um lado aí que a gente negativo, chegou. tem um lado Vamos lá. difícil, de um amadurecimento, de entender realmente essa relação, aceitar, etc, etc. Duro, não é fácil. O lado duro. positivo eu já acabei de achar um agora, né? Que é essa coisa de vocês se dedicam. Sim. Fala de todo o resto. Primeiro, a gente se dedica. Segundo, quando a gente tá junto pra valer. Inteiramente. Então, Não tá lá, né? Não, claro que a gente fica no Sim, celular, tá? Mas a sim. gente se curte muito. Muito mesmo. E isso vale Então, eu por- falo lá em casa pros meus filhos, ó. Agora o Raul vem, sei lá, essa semana, não sei o quê. Então vai lá pra casa do meu marido, vai pra casa da amiga. Vai pra eu casa... já percebi, você já avisa antes. Já Raul aviso, chega organizo semana tudo. que vem. Eu quero ficar meio com o meu que namorado. O foco é ele. Pra mim é. Sim. Porque assim, eu sou mãe, eu sou profissional, mas Tem eu que se sou, dividir. eu sou a namorada do Raul. E aí quando eu Você é a estou... mulher do Raul, né? Eu sou a 10 mulher, anos. Vamos lá. lógico, lógico. A gente fala namorado porque ele namora, a gente não é Sim. casado. Mas, enfim. Outra coisa, a rotina. A gente tem a nossa rotininha? A gente tem. Mas ela é completamente diferente. E isso é muito Não bom. cai na monotonia. Não. Não cai. Não.
E a gente Quando vocês estiverem numa fasezinha ruim, já tem uma viagem marcada. já tem. Você entende? A o gente já lado bom? começa, né? Já tem alguma coisa. E não é só viagem, né? É um encontro, e aí a gente tá com saudade. É sempre uma celebração. É super gostoso. Outra coisa, eu acho assim, isso é importante, eu acho que pro Raul também, tá? A liberdade. A liberdade não de sair com outras Sim. pessoas, não. Então, muita gente confunde liberdade com libertinagem. Não tem uma nada coisa a não tem ver. nada a ver com Nada a a outra. Então, assim, a liberdade de Ir e vir. estar com os meus filhos, ter esse momento, porque pra mim é muito importante essa educação com os meus filhos. O meu filho já tá com 18 anos, já tá morando com meu ex-marido por causa da faculdade, da distância e tal, mas eu dedico uma parte da minha vida realmente pros meus filhos. Sim. E aí, quando você não tem o segundo casamento, por exemplo, né, que eu vejo, as pessoas têm que ficar se dividindo. Eu não. Essa angústia da divisão, de você se complicado. dividir, Então, você eu não tenho- passa por isso. Isso é um ponto positivo. Isso pra mim é um ponto Que isso positivo. é angustiante mesmo. É angustiante. Você tem que se dividir entre todas que a gente é, né? Isso. Porque é a profissional, é a mãe, é a Isso. filha, é a namorada. Isso. Então, quando o Raul tá aqui, Aí é foco crianças, total. né? Você tem todo foco- o direito. todo o meu direito, entendeu? Isso Sim, é muito pra bom, mim, isso né? é muito positivo. É muito positivo. Muito. Então, eu tô com ele, mas tô com os meus filhos, eu tô com meus filhos. Você não sofre a angústia da divisão. Não sofro. Não sofro. Não se... o meu filho brinca que tem uma frase que é engraçada. Mãe, você vive falando, você se desdobra em 30. E eu costumo imaginar as coisas. E é exatamente isso. Você não sofre desse desdobramento da Natália em várias pessoas. Não, eu até né, sofro em outros campos, mas não nesse. Sim, sim. Que eu vejo minhas amigas, que, né, Sim. casaram, namoram, enfim. Então existe isso. E aí tem os ciúmes de filho, tem aquelas coisas. Meus filhos não têm ciúmes do Raul. Porque ele não é uma presença constante. Você entendeu? Eles já sabem, e eles super respeitam. Você não... o Raul vai vir, mãe, então Aí olha, eu já vou. vira. Eles Mãe, fica tranquila, viu? Pode ficar tranquila, que eu já fiz meu hoje eles estão em programa. outra fase Estão em também. outra fase, mas eles entendem, sempre entenderam, Lu. Porque eu tenho muito diálogo com eles. Sim, Né? sim. E então, só o meu espaço com o Raul, eu também coloquei pra eles. Você... Então, o Raul tem um espaço na minha vida e eles sabem, sempre souberam disso, entendeu? Então, isso é importante também. Os seus filhos saberem que você é uma mulher, Sim, você tem seu você namorado, você tem a tem sua sua vida vida. amorosa também. Sim, lógico. Então, eu acho que eu consegui encaixar bem isso. Talvez porque o Raul tá à distância ou não sei. Né? Mas eu tive essa habilidade. E tem uma coisa assim, né, gente, de deitar na cama e colocar o controle, colocar do jeito que você quer. Entendeu? Coisa de... O tempinho lá teu também, que eu gosto de ter o meu momento. Sim. Eu adoro. Se eu quero... E muitas vezes isso num casal que mora junto, ou que mais tá difícil. muito perto, um se incomoda com o outro, né? Fica achando, pô, Tipo, já não quer eu- ficar comigo. É uma bobagem, Uma né? bobagem. Então, domingo, se eu tô afim de não fazer nada, não faço nada. Fico de pijama, com o cabelo todo. Fico. Eu não preciso. Sim. Entendeu? Então, isso eu gosto, dessa coisinha assim. E aí eu vou te A perguntar liberdade uma nesse coisa. sentido, Se entendeu? um dia vocês vierem... Bom, olha eu já pensando no futuro, Não, né? Tá tudo vendo? bem, mas o Tá futuro vendo a faz chata? parte. Se um dia vocês vierem a morar juntos, vocês vão se adaptar novamente, Sim. né? Porque Sim. aí tudo isso muda. Então Tudo vocês vão muda. começar a viver de uma forma... Mas sabe o que é? Vai ser uma outra fase da vida. Porque meus filhos já são maiores, a Sim. filha dele. Então a gente vai estar Os uma dois, outra... um pelo outro. Exatamente. Então eu acho que é mais legal. E numa maturidade muito maior. E olha, gente, isso independente da distância. O que eu acho, que você se relacionar quando você é mais maduro, É maravilhoso. é Muito mais bom. gostoso, né? É muito mais Todo gostoso. mundo gostaria de ter a maturidade que tem a cada, né? Com o passar É do tempo, muito quando bom. você tinha 20. E ter essa oportunidade de viver isso com uma outra pessoa, claro que a gente, por exemplo, casa, quer ter aquela família e tal, mas se não deu certo, tá tudo certo. E aí ter uma chance de viver um De relacionamento colocar na coisas que- maturidade, sim. meu, é bom demais. Sim, É muito bom, concordo. é muito gostoso. Concordo. Né? E aí você vai amadurecendo cada vez mais, né? Então, assim, tem o seu lado ruim. Acho que os primeiros 4 anos, pra mim, foi um crescimento meio que na paulada mesmo. E eu me mantive lá Na muito. porrada. O Raul me ajudou muito. Pra ele também não foi fácil. E a gente se amava muito, a gente se ama muito. E confia muito um no outro. E a gente tá aqui, ó, Juntos. juntos. A gente tá de mão dada. Pra vida. Eu e ele. Maravilhoso. Então, é isso. Eu acho que a pessoa que quer se relacionar à distância, se ela já não tem essa maturidade, ela precisa
se abrir para isso. Sim. Eu diria Senão, que não é nem quer se relacionar à distância. Aconteceu. acontece. Aí você tem que escolher. Essa pessoa vale muito mais a pena, ela vale a pena, então eu vou encarar essa. Exatamente. É O esse Raul o recado. vale a pena para mim. Né? O Raul vale a pena. O Raul é o amor da minha vida, ele sabe disso. É uma pessoa que eu tive encontro, que foi um encontro muito mágico na minha vida. E a gente teve uma conexão fora do comum. E um amor muito forte. Então, como é que você não vive isso? Agora, eu queria colocar um ponto aqui que é muito legal. É da coragem. Porque é o seguinte... Vamos nós falar de coragem de novo. Quando eu me encontrei com o Raul lá, com a Dani, minha amiga, taranana, e a gente ficou se falando. E aí, tava vivendo eu e ele ali, falando no Messenger do Facebook. E a gente falou, vamos se encontrar em Buenos Aires nós dois? Muitas pessoas Acharam uma loucura. Ainda mais uns tempos atrás, né? Não, Que Natália, faz 10 você anos. tá louca? E se a pessoa é um estuprador? Você não sei o quê? Falei, gente, eu sou uma adulta, eu tenho 38 anos, qualquer coisa eu dou um grito lá, que fala mais coisa, eu vou pro outro hotel, sei lá, entendeu? Então, a coragem, ela abre portas para você viver Sim, coisas que você... inimagináveis. Mas tem também um pouco da intuição, não tem? Né? Tem, lógico. Né? De você Mas não é ouvir, todo você mundo que saber tem. se ouvir sua intuição, falar, tá tudo bem. Eu tô confiando nessa coisa. Acho Sim. que Tem a intuição, mas a coragem, Lu, de pegar um avião sozinha, ir para Buenos Aires e se encontrar com a pessoa lá, é corajoso. sim, sem dúvida. Muita gente fala, imagina que eu faria uma coisa dessa, né? E aí, eu acho que se você não tem essa coragem na vida, você vai deixa perder de oportunidades viver maravilhosas. algumas coisas que estão ali, só esperando a tua coragem. Sabe? Uma porta que você nem imagina o que você vai viver, o que você vai encontrar. Eu vou resumir aqui pra gente ir terminando o papo, que foi fantástico. Acho que a gente pode voltar até com outras histórias, Sim, né? sim. Porque você lida de uma forma muito legal. A Sim. gente tem que ver como é que as pessoas lidam com isso, né? Como você resumiria em palavras? A primeira palavra é coragem, que você acabou de falar. Quais são as outras palavras? Resiliência, respeito, amor, precisa amar muito. Eu acho que respeito, resiliência são duas palavras muito importantes. Muito importantes. E ter coragem de encarar isso. E o entendimento, né, a maturidade de entender como é que é esse modelo. E se pra você, claro, não é que você vai largar do dia pra noite isso. Não, isso não é pra mim. Você cria esse modelo, né, na verdade. Ele já é estabelecido, porque é um namoro à Sim. distância. Mas assim, encarar que este modelinho é dessa forma. E aceitar. Então, acho que aceitar esse modelo e não ser uma coisa pesada pra você, porque o Raul sempre falou uma coisa pra mim. Se for pesado, Não quero. se for Não tristeza, não adianta a gente ficar junto. Sim. Tem que a balança tem que ser muito mais pro bom do que pro ruim. Lógico, O perfeito. ruim sempre vai ter, a distância não a distância. Mas se o bom tá aqui, Se é pra ser sofrimento, não faz o menor sentido. muitas vezes quando eu muito- entrava naquelas loucuras de crise, ele falava, se for pra estar muito Se for ruim, pra pesar, não vai não rolar adianta, mais. não rola. Né? E aí você vai entrando e vai entendendo aquilo, é verdade. É verdade. Aliás, isso pra qualquer relacionamento, né? Pra vocês faz todo sentido, mas faz sentido pra qualquer outro. Pra qualquer um. Se é pra pesar, e tem muita gente que vive um relacionamento que só pesa, né? Então, se é pra pesar, melhor nem se relacionar. É melhor nem se relacionar. Então é isso, Lu. Eu acho que as palavras é isso. É ter coragem de encarar tudo isso. Não é fácil. Mas é muito Você não falou possível. uma palavrinha aqui que eu quero dizer. A confiança. Ai, desculpa. Confiança é Fundamental. Eu diria que ela tá lá... quase a número 1. Porque sem confiança. E é confiança em tudo. Eu diria que até na vida aquelas, né? Aliás, A gente confiar no outro tem que ir e em você mesmo. em a gente mesmo. Porque assim, né? Eu sempre falo pro Raul. Eu confio muito. Agora, a primeira coisa, tchau. Isso pra mim sempre, entendeu? Na minha vida inteira. Então, a primeira coisa... tchau, porque a confiança, pra mim, eu acho que o respeito, né? E essa entrega, pra mim, é muito fundamental no relacionamento. Sim. Seja a distância, não seja a distância. E quando não tem mais essa entrega e essa confiança, meu, acabou. Acabou geral.
né? E, gente, se é pra sempre, se não é pra sempre, não me importa. Não, juro, não me importa. O que importa é que você Claro tá que a vivendo gente isso. vivo, claro que a gente faz né, uma programação e tal, mas a gente não vive em função daquilo. Disso. Esquece. Vocês não ficam vivendo hoje pensando, mas quando a gente estiver lá, aí a gente vai ser feliz. Não, a gente é feliz agora. Acabou. Quando a gente estiver morando junto daqui 10 anos, não, a gente é feliz agora. E tá ótimo, entendeu? Porque não dá, a gente não consegue. É o que eu falei, tem muita influência. É muita interferência. É o que eu falei, estoura qualquer coisa. Nos Estados Unidos, lá Sim. o nosso namoro é afetado. É inacreditável. Porque aí o dólar sobe, aí a passagem sobe, aí não sei o que, tudo. Então... Nath, eu acho que a gente trouxe aqui hoje um pouco, né? Primeiro a gente provou que é possível. Totalmente possível. Né? Quem tá se relacionando à distância, É a gente vai possível. até olhar, né, Nath? Não é fácil, mas Quem é tá se possível. relacionando à distância é possível, né? Com maturidade, com coragem, com confiança. Respeito, resiliência. Existe um processo nisso tudo. E se você não passa por esse processo... E que tem que ser passado. Você o processo desiste. tem que acontecer, você vai ficar triste, você vai ter que entender o que tá acontecendo, aceitar, e aí você passa. É isso. Aí você vai adiante. É isso. Então, existe um primeiro momento, para cada um tem um tempo. E é de cada um, de cada casal. Mas se você aguenta esse tempo, se você realmente amadurece e entende nesse tempo como é que é esse modelo, e você fala, não, vale a pena para mim, tem muito mais coisa positiva do que negativa, Aí você vai. parece que você passa uma barreira. Você pula uma fase, E aí o casal faz assim, ó. se junta. Não, aí, nenhuma pandemia, que foi uma coisa extremamente difícil pra mim e pra ele, Separa. separa. Mas é porque eu acho que aí os dois já entenderam que os dois estão juntos nessa. Sim, gente, Né? eu não tô falando é uma que prova, vamos Não, dizer assim, é uma prova. Né? Total, nossa. Um prova pro outro, mesmo sem estar combinado nada. E eu não tô falando aqui que nós vamos ficar o resto da vida. Talvez a gente não fique o resto da vida. Mas até hoje, a gente conseguiu fazer essa construção, a gente conseguiu se entender, a gente conseguiu se unir cada vez mais e a gente tá nessa, E é entendeu? muito bom ouvir uma história dessa, porque quantas pessoas eu não conheço que deixaram de viver histórias, né? Muitas. Que poderiam talvez ter sido maravilhosas, porque existem essas dificuldades de barreiras geográficas, né? Então a gente quis inspirar você que vive uma história dessa, né, Ná? Com certeza. A repensar, porque tem muita gente que já bloqueia de deixa pra lá, é francês, é italiano. Não sabemos, né? Você tem que ver o cenário, tem que pensar em tudo isso que a Natália falou, coragem, confiança, e mergulhar. Tem a questão também da... E eu acho assim, tem pessoas e pessoas. Eu e o Raul, a gente tem... eu só queria falar uma última coisa aqui antes da gente terminar. A gente tem muitos valores iguais, né? Eu acho que claro, nós estamos em culturas diferentes. Porque falar, Argentina e Brasil é tudo igual. Isso é importante, Não é. isso é importante. Não a é. gente não falou disso, né? Não se são estrangeiros, influencia demais a Lu, cultura. a língua. Porque hoje o Raul fala bem melhor o português, e eu faço há bastante tempo espanhol, mas a gente fala português entre eu e ele. Ele fala um portunhol, assim, né? A comunicação pode ter muitos ruídos por conta da língua. E pra escrever. Porque tem o que significa, né? Não é traduzido o pé da letra, né? Quantas a gente brigou porque ele falou uma coisa que eu entendi outra, Sim. ou eu falei... Entendeu? E assim, a gente sempre, a vida inteira, tá? Nesses 10 anos, ele me escreve em espanhol, tanto que eu leio espanhol fluentemente. E eu escrevo em português pra ele. Para a que vocês escrita. consigam... A escrita. O falar é tudo em português, entre eu e ele. É em português? Tudo em português. A gente fala. Agora que eu faço aula de espanhol, de vez em quando a gente dá uma brincada no espanhol, mas é tudo em português, o tempo todo. Mas a coisa de você escrever em espanhol e ele em português é exatamente Não. vocês... Ele escreve em espanhol pra mim. Desculpa. Ele escreve em espanhol e você escreve em português. Não, porque a minha língua... Porque hoje agora eu... E um que se esforce para entender a língua do outro. Hoje ele lê português fluentemente e eu leio espanhol fluentemente. Mas Que já 10 legal, e anos você ainda lembra. ajuda a pessoa a falar uma outra língua, hein? Agora, essa coisa da cultura. O Brasil com a Argentina. Não, tem umas diferenças ali Então, bem... claro, sempre. Nath, tem diferença até no nosso próprio país. Se Pra você namorar uma pessoa do Nordeste... Totalmente diferente. É uma cultura bastante. completamente Sim, diferente. sim. Né? Então, olha quantas coisas a gente tem que superar. Então, você tem
Não só a barreira geográfica, mas você tem cultura, a língua, que é uma coisa. Você não sabe o que dificulta, Lu. Você não sabe. Isso que eu falei, esses 4 anos foi toda essa adaptação. Porque hoje o Raul entende a minha brincadeira. Sim, eu entendo a brincadeira dele. É isso que eu ia falar, brincadeira. Qualquer expressãozinha, mas o que esse cara tá falando? Já se ofende, de uma coisa que eu tô falando. Não, de um papo sério que a gente tá tendo, ele fala uma frase que eu não entendo. Tipo, aí explode a Terceira Guerra Mundial. Agora, tem uma coisa entre eu e o Raul, então, e a gente tem mas a gente tem valores muito parecidos, tipo, uma criação muito parecida. O Raul ainda é daquela geração da Argentina que é muito politizada, ele tem uma coisa de cultura muito forte, isso eu admiro muito nele, né? Então, tem muita coisa legal. Antes a gente estava falando dos sentimentos, né? Precisa ter coragem, precisa ter confiança. Agora você está falando também um pouquinho de precisa ter valores parecidos. Porque a gente já tem muita coisa diferente. Estilo de vida. A gente tem estilos de vida muito parecidos. Você acha que é importante estilo de vida ser parecido? Eu acho que qualquer casal, né? Eu acho que essas são as coisas que vão se conectando. Porque quando tá perto eu acho fundamental, tá? Porque falam, eu acho... um gosta da praia e outro do campo, é difícil. Eu cheguei à conclusão assim, as pessoas podem ser diferentes para estarem juntas? Podem. Se essas diferenças, um agregar o outro. Agora, o estilo de vida eu acho muito difícil. Também acho. Antes eu não achava, mas agora eu acho. Não, eu acho. Uma pessoa que adora comer, ir na churrascaria todo final de semana, namora com uma vegana, não dá. Vai chegar uma hora que parece uma bobagem, mas não é. Né? Então, e estilos de vida? Então, a gente tem um estilo de vida. Claro, eu moro em São Paulo, ele mora no interior da Argentina, isso já é uma grande diferença. Mas, como a gente tem valores muito parecidos, eu e o Raul, eu acho que a gente... E o Raul é um cara com uma cabeça muito aberta. Ele mora no interior, mas ele tem uma cabeça muito aberta. Isso me chamou muita atenção no Raul também. E o que a gente sempre também, a gente coloca entre a gente, que eu acho que isso é muito legal, isso não é um casal, pra mim acho que é fundamental num casal. Eu valorizo muito isso e ele também. O Raul é uma pessoa muito leve, ele é de uma alma leve, tá? Sim. Ele é sagitariano, Ele é sagitariano, então já sabe, né? Apesar dele ele voa, tão leve. Apesar dele não acreditar em absolutamente nada disso, sei, a gente né? Mas a gente acredita e a gente sabe. Ele é realmente um sagitariano mesmo. Raiz. Sagitariano raiz. Ele gosta da festa, ele é divertido e tal. Mas a gente tem um humor. O humor é importantíssimo. A gente tem um humor, eu e ele, e a gente é rápido no humor, tanto eu quanto ele, e ele me entende, eu entendo ele. Isso é muito... A gente tem uma troca, e olha, em línguas diferentes. Sim. Então, a gente tem uma coisa assim... É um bate-volta. Muito rápido. E eu sou uma pessoa que adora o humor, sabe? E ele também. E a gente se diverte muito juntos, a gente tem essa leveza junto. Eu acho que o Raul é mais leve do que eu acho. Mas a gente tem essa leveza do humor. Sim. Então, a gente dá risada mesmo um do outro, entendeu? Os dois se divertem, né? A gente se diverte. Em vez de implicar com coisinhas, assim, se diverte com as coisinhas. E não sabe porque você fala de distância, você tá falando isso. Não. Porque é o nosso... Porque a distância pode dar atrito. E mais até. Porque você não tá perto pra resolver. Você entendeu? Porque falar a distância é mais fácil. Não. Quem disse? Acho mais difícil. É mais difícil pra você manter ela, pra você manter um monte de coisa. Nessa questão, eu acho mais difícil. Então, eu acho que, como a gente tem coisas muito parecidas, valores e coisa e tal, eu acho que se torna mais fácil. Agora, esses 4 anos que eu falei, tem a coisa da cultura, tem a coisa do estilo de vida, tem a coisa da língua, que é tremenda. Tudo isso tem que ser vencido para que se consiga ultrapassar. Então você diria que o principal é vencer tudo isso que vem no início, porque aí vai. Eu acho que depois passa uma... Mas você sabe que eu acho que um casal casado tem isso também? Você casa, você tem filho, nem necessariamente tem filho, mas tem lá, tá trabalhando, tá construindo, tal. Aí às vezes, dá aquela embolotada, separa, mas quando você passa dessa fase... Aí vai. Parece se passar. Parece que a coisa vai. E tem acontecido muito que as pessoas não passam mais. Não. Embolada. Exatamente. E ela fica. Então, porque requer um esforço muito grande. Você entende o lado bom também dessa história de estarem à distância? Vocês talvez façam esse esforço maior achando que é porque vocês estão à distância. Mas, na verdade, todo casal tem essa coisa de requer um esforço muito grande. E quem tá perto acha que tudo bem. Tô aqui do lado. Não, e o mais engraçado é assim, claro, hoje em dia não, porque os meus amigos, todo mundo já sabe a família, todo mundo já entendeu quem sou eu e o Raul, né, o nosso...
Mas... Respeitam, né? Sim, Porque no totalmente. início pode ter umas piadinhas, Não não é é? piada, as pessoas não levam tão a sério. Não leva a sério. Tipo, acham que... namorico, Viagem, E aí a coisa- é viagem, né? E a coisa vai evoluindo e o povo não vai entender nada. E Tipo, você como não estava assim? preocupado em provar nada pra ninguém. Tem essa também, né? Ninguém. Pessoas que estão preocupadas em mostrar pros outros alguma coisa não conseguem passar dessa, né? Não vão conseguir. Não, porque as pessoas julgam e falam. É, lógico. Não levam a sério o teu relacionamento. E são trilhões de julgamentos, né? São. Então você posta lá uma foto, você e o Raul, né? Eu e o Raul lá no Instagram. Isso aí é só curtição. Não é só curtição. Não é só um relacionamento tem. Não é. É um relacionamento como outro qualquer, um modelo diferente. Sim. Mas é um relacionamento que tem respeito, tem tudo que os outros relacionamentos têm. Tem. Entendeu? Só que tem uma distância geográfica, que tem uma dificuldade até maior. Falar, porque morar na mesma casa é mais difícil que a distância. Não sei o que é mais difícil aqui no mundo. Agora, uma última coisa de sentimentos, né? Pra gente... Uma pessoa muito carente não consegue, né? A pessoa que tem aquela carência, sabe? Aquela coisa. Existem pessoas que, Eu né? não vou falar que é impossível, porque as pessoas podem Vão se mudar. transformar. Se valer a transformam. pena. Se valer a pena, a pessoa pode se transformar. Eu acredito muito na transformação. Mas é um dificultador, né? Vamos combinar, né? Fica bem difícil. Fica. Por isso que o meu jeito de ser também, que sou uma mulher mais independente, Tem tudo isso. que valorizo também essa coisa do deitar na cama e botar lá meu E canalzinho. o dele também, né? Porque tem homens que também são grudentos, que É querem, difícil. né, controladores. Aí é impossível. É o que eu falei, nada é impossível, mas a pessoa vai sempre colocar numa balança e vai entender. Agora, existe a transformação. Gente, uma das coisas que mais transformam é o amor. A coisa de ninguém muda, mas a gente se transforma, né? Totalmente. Uma vez que a gente queira, a Totalmente. gente vai lá gente, e faz A gente não vai mudar a nossa essência, eu acredito. a essência não muda. Não muda, mas a maneira de falar nossos valores, a maneira de encarar a vida, tudo isso a gente muda ao longo da vida. E você teve que mudar. Muito. Porque você Muito. contando toda essa história hoje, Parece fácil. parece fácil, né? Parece que você já nasceu com todas essas Imagina. habilidades. Não pode ser Você teve que mudar. muito, Lu. Você só falou de uma, que você era muito ciumenta e você transformou isso. Mas acredito que você teve que mudar diversas outras coisas. Uma coisa normal de qualquer ser humano. Eu quero viver, eu quero ir na festinha. Vamos. Eu quero ir no cinema. Eu não tenho esse problema que eu adoro ir sozinha no Eu cinema. também vou sozinha. Mas eu descobri que é muito mais gostoso ir a dois. Você é mais entendeu? gostoso. É claro que é. É mais gostoso. Então, Mas eu não deixo de ir sozinha também. Eu Porque também é vou. um prazer que eu tenho. sim. Eu às vezes não tenho nem opção. Eu vou porque, né, às vezes com uma amiga e tal, mas eu não tenho problema de ir sozinho. Eu não gosto de sentar num restaurante sozinho. Tem gente que senta numa boa. Eu não gosto. Então, assim, eu vou sentar sozinho. Só se você tá num trabalho, você precisa comer e tal, mas eu tô falando, vou sair à noite sozinha. Não, Sim. isso eu não faço. Mas ir num cinema, teatro, acho que eu nunca fui sozinho. Sempre vou com uma amiga, enfim, com a minha família e tal. Mas eu vou numa boa no cinema. Eu gosto de ir no cinema sozinho. Então, tem coisas que pra mim não incomodam. Não incomoda. Não, de forma nenhuma. Pode ser que no começo incomodasse, mas é por causa da coisa que você está acostumada com aquele modelo. É muito mais o modelo que pra gente é o modelinho. E os olhos dos outros, né, Nath? Nossa, a pessoa sentada. Namorado. Menina, eu sento com a minha meu pipoca. namorado. E aí as pessoas começam, mas ela nunca tá com namorado, nunca tá com namorado. Sempre tem os olhos alheios, né, que perturbam. E aí e você que não pode você se não- incomodar. Então, e que você não deixou isso influenciar. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu e o Raul, a gente estava aqui nessa construção. A gente foi pá. Então a gente sabia quem éramos nós. Sim. E a gente sabe quem somos nós. Então agora eu vou fazer... eu decidi, eu não ia fazer, agora eu vou fazer. Pode fazer. A gente vai fazer o nosso bate-bola. Bate-bola. É bate-bola? É Papo bate-bola. rápido. Não. Eu não me lembro. Porque o nome. podia ser... É ping-pong. Ping-pong foi o inicial. Isso. Aí a gente teve a sugestão do Pedro. Isso. E a gente mudou, que ele deu 2 sugestões. Podia ser bate-bola ou podia ser jogo rápido. E eu acho Eu que tô usando a segunda sugestão Então tá bom. dele, mas a gente colocou Tinha- pra nós o jogo rápido. Isso. Então, jogo rápido, gente. Natália, depois de toda essa conversa, o relacionamento pra você é o quê? O que é? Né? O que é um bom relacionamento? Em uma palavra é meio difícil. Não, né? não precisa ser em uma Ah, tá. palavra. Todo o resumo que a gente falou, mas um bom relacionamento é o respeito, é a cumplicidade, é o querer estar. E é sempre colocar nessa balança.
né? Eu acho que esses termômetros que a gente faz de vez em quando, que são muito importantes, e às vezes a gente está numa crise, e às vezes a gente só vê o lado ruim. Sim. Mas para e pensa. Eu até falo às vezes, gente, faz uma lista mesmo, pega um papel, pontos legais e pontos que não são tão legais ou que poderiam ser melhores. E faz uma lista. Para você visualizar, porque às vezes você está numa crise e às vezes você fica você só lembra da parte ruim. Mas eu quero que você dê em uma palavra. Numa palavra, grosso modo, eu acho que é o querer estar, é o compromisso, é o se envolver, é amor, é tudo isso. Amor? Porque amor é a conexão do mundo. É a conexão? Eu acho que é o amor que conecta. Falta amor no mundo. Porque se tivesse mais amor no mundo, a gente não teria tanta coisa ruim, né? Não vou nem falar de outras coisas que aconteceram aí ultimamente, que depois nem vai acontecer no mês que vem essa entrevista, mas coisas que deixam a gente chocada, né? De coisas horrorosas que acontecem por aí. Precisa ter mais amor. E eu acredito muito no amor. Não é uma utopia. E não só, você está falando não só do amor romântico, mas do amor, né? Porque o amor tá junto com respeito, tá junto com, sabe, você se conectar com as pessoas e até a empatia. Porque eu já falei, empatia, talvez a gente não consiga a empatia 100%, porque empatia é você colocar realmente o pé no sapato do outro. E mesmo que você coloque, se você não viveu tudo que a pessoa viveu, você não vai sentir, porque aí eu vou sentir uma coisa, você vai sentir outra. Mas é a compaixão. Sim. Então o amor vem junto com tudo isso. E eu acho fundamental. Agora eu tô falando, só focando no nosso papo de hoje, tá? Não na vida como um todo. Se você tivesse que se parabenizar por alguma coisa nessa situação, qual que seria? Minha resiliência. A resiliência? Ah, sim. Com certeza. Minha resiliência e minha coragem. Acho que são duas coisas. Acho que lá no começo, mais a minha coragem, porque aí startou tudo isso, e depois, justamente a resiliência, para passar por tudo isso. Sim. Principalmente por uma pandemia. Né? E o Raul, se você pudesse falar para ele uma palavra ou uma frase, o que você diria? Primeiro, eu te amo, né? Focado em toda a conversa que a gente teve, né? Das dificuldades, eu das acho alegrias. Que o Raul, eu falaria para ele o quanto ele é importante na minha vida, não só pelo amor que eu sinto por ele, mas também pelo que ele me ensinou. E o quanto eu admiro ele por conta não só disso e da pessoa que ele é. Sim, não, eu tô focando realmente na situação que a gente conversou, Sim, né? O que você diria pro Raul? Você falou várias vezes que ele te ajudou muito. Eu falaria pra ele isso. Obrigada, né, por você me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Eu acho que o Raul tem um papel muito grande nisso. Eu acho que a gente se ajudou muito, mas eu acho que pro homem, Lu, estar à distância é pior do que pra mulher. Né? Eu imagino. Eu também imagino, então, não sei. Então o Raul foi um cara homem. muito guerreiro. Ele é uma pessoa muito guerreira. E ele se dedica muito a mim, como eu me dedico a ele. Então, eu poderia agradecer ele mesmo, de coração, pelo amor que ele tem por mim e dessa forma que ele se dedica a mim. E ao nosso relacionamento, como ele cuida do nosso relacionamento. Sim. Que é recíproco, obviamente. Então, mas como a gente tá falando dele, então é pra ele. Sim. Desse cuidado que ele tem, sabe? Isso não é pra qualquer um. Não é. Pode ter certeza. E eu quero falar uma coisa pros dois. Parabéns por acreditarem nisso. Eu acho que, né, a gente falou de tudo isso, eu acho que uma palavrinha importante também é essa coisa de eu acredito nisso. E aí vocês deram. Eu vou encarar o jogo, vou entrar pro campo, vou entrar pro gramado. Pro jogo. Tô entrando. Isso. Não sei se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou morrer no meio, se eu vou. Entendeu? Mas eu acredito nisso. Eu acredito. Então a gente encerra com isso. Ai, que delícia. Falando o seguinte: acredite no que você tá sentindo. E vai. Eu acho que acredite, tenha responsabilidade, acredite. Acredite em você, em primeiro lugar. Né? Acredite também e analise o outro, entenda quem é esse outro, se vale a pena, coloca nessa balança. E se isso for de uma forma positiva, vai porque você vai viver uma história muito legal. Talvez não seja pro resto da vida, isso não importa. Talvez não seja como os outros acham que tem que ser. Também não importa. Tem que ser como você acha. O que importa e tem aquela grande frase, né? Foi bom enquanto durou. E se foi bom,
tá valendo. Porque o que a gente deixa nessa vida? O que a gente vai levar dessa vida? São as nossas histórias. Sim. O que a gente sentiu, o que a gente viveu. Seja bom ou seja ruim, porque o ruim também faz parte. O ruim faz o nosso amadurecimento, a gente crescer como pessoa. Claro. Então, tudo tá valendo. Então, acredite. Nath, foi delicioso. Foi bom, né? Adorei. Vai chegar a minha vez, né? Isso, vai chegar a minha vez. Isso. Foi delicioso. Eu acho que a gente tem que dividir essas histórias mesmo. Sim. Né? E, gente, muito, 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 muito obrigada. Nath, o que as pessoas têm que fazer? Vai lá no nosso canal. Ah, sim. Vai no canal. Se inscreve. Vai lá, não, vai nesse canal, né? É verdade. Dá o teu ok, se inscreve, gente, que é super importante pra mim e pra Lu. Ativa o sininho. Exatamente. Ajuda a gente. Vai lá. Isso. E vai no nosso canal do Instagram também, que é o Bladelas Oficial. Vai lá, tem os pedacinhos das nossas entrevistas. A gente vai tentar botar um pouquinho mais de conteúdo lá também diferente. E ajuda, tá bom? Vai ser muito, no Instagram muito importante. Você vai conseguir pescar o que te interessa mais e te leva pra entrevista toda. É né? isso aí. Gente. Muito obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada, foi muito bom.